Talvez você se lembre que da última vez que começamos a responder a pergunta por que os fariseus odiavam Jesus, de fato, se você esteve conosco na última vez, provavelmente você percebeu alguma semelhança entre os fariseus e o filho mais velho na história do filho pródigo. Essas semelhanças eram intencionais. O filho mais velho representa os fariseus na parábola do filho pródigo. Eles confiavam em suas obras baseadas na justiça própria. Da mesma forma que o irmão mais velho, eles olhavam arrogantemente para os pecadores que não satisfaziam seu padrão legalista, assim como o irmão mais velho olhou para o pródigo. E pode-se ver que eles não admitiam que a graça e o perdão fossem derramados sobre as pessoas, que eles acreditavam que não mereciam. Bem, abra sua Bíblia e junte-se a mim para dar outra olhada no escândalo da graça. Continuação da mensagem, o escândalo da graça. Jesus sabia que Levi e Mateus tinham reconhecido seu plano. Não apenas o estigma da sua profissão, não apenas a corrupção das ações abusivas, mas a sua miséria diante de Deus como um violador da lei de Deus sem esperança. Ele sabia que era um pecador, sabia que não havia nada que nele reconhecesse em Deus. Ele estava sem esperança, condenado, desgraçado. E ele creu em Jesus. E ele queria o perdão. E Jesus sabia disso. E tudo o que Jesus teve que dizer foi: segue-me. E ele saiu dali tão rápido e deixou tudo para trás. Naquele momento, tudo o que controlava a sua vida perdeu o sentido para ele. O dinheiro perdeu o sentido, o poder, o mundo perdeu as suas garras. Os antigos caminhos perderam seu encanto. Sob a convicção do santo, ele foi perdoado. E ele soube que Jesus era aquele que podia perdoar. Ele recebeu um novo coração, uma nova mente, novos anseios, novos desejos. E jamais olhou para trás. Então Levi Mateus, o traidor, Levi Mateus, o extorquidor, o ladrão, o pária ganancioso, o pecador abusado, se tornou um discípulo e um apóstolo. E um escritor da história de Jesus. Ele abandonou a sua carreira e ganhou glória eterna. Perdeu posses materiais e ganhou os céus. Perdeu a segurança terrena e ganhou uma herança celestial. Ele conhecia o que os judeus não conheciam. Ele sabia que era para homens e mulheres como ele que Jesus tinha vindo para trazer salvação. O convite de Mateus é direcionado à comunidade de pecadores. Vamos prosseguir com a história no versículo 15. Achando-se Jesus à mesa de Levi, na casa de Levi, estava juntamente com ele e com os seus discípulos. Muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Agora Mateus está cheio de gratidão, ele está emocionado com o que o Senhor fez na sua vida. E ele vai fazer um banquete. Esse é um longo, generoso e grande momento de festa para honrar a Jesus Cristo. Ele tem uma grande casa, então mesmo como alguém chato como você pode ganhar muito dinheiro. Lucas 5:29. E eles se reclinaram. Esta é a postura para uma refeição longa e relaxante. Um generoso banquete para honrar Jesus e para ouvi-lo e ouvir sobre a história do perdão. E para Mateus dar o seu testemunho para todos os seus amigos. É claro que aquelas foram as únicas pessoas que ele podia se associar, porque ele era um pária. Ele convidou todos eles. Então o que vocês têm? Aqui estão todos indignos de desprezo e rejeitados da Galileia. Todo mundo do mundo. E sabe o que está acontecendo? Está ocorrendo um avivamento aqui, porque havia publicanos e pecadores. A categoria geral que incluía todos os bandidos. Todas as profissões secundárias do crime e da prostituição. E todos eles foram. E eles estavam todos lá. E havia muitos deles que o estavam seguindo. Havia um avivamento, porém irrompendo no meio da máfia da Galileia. Pecadores, armatolos e perversos, a Mishnah seria jogadores, agiotas, exterminadores de pombos. É isso que a Mishnah diz. Violadores do sábado, pastores violentos. Pastores também eram considerados imundos, coletores de impostos, ladrões, bandidos, fiscais, bêbados, prostitutas, toda a escória da sociedade.
Os Anharetes, isso é a terra, o povo da terra, pessoas que jamais iriam para o céu, nunca poderiam ir para o céu. E através de Jesus eles foram, e os justos aos seus próprios olhos não foram. A propósito, todos eles estavam comendo com Jesus e seus discípulos. É a primeira vez que a palavra discípulo é usada em Marcos, o discípulo. Matete significa um aprendiz, alguém que segue Jesus para aprender dele. Então ali estavam Jesus junto com seus discípulos, os 6 estavam ali e agora nós acrescentamos Mateus ao grupo. E havia outros seguidores, e então existem muitas outras pessoas que estavam ali. E a descrição popular é que elas o estavam seguindo. Porque ele era o amigo dos pecadores. Não havia ninguém assim naquela cultura, não havia amigos de pecadores, a não ser outro pecador miserável que não poderia oferecer ajuda. Bem, o convite de Mateus à comunidade de pecadores vai contra o desprezo dos justos aos seus próprios olhos. O desprezo dos justos em si mesmo. Primeiro, eles não podem deixar isso acontecer, eles estão sempre por perto, sempre espreitando os passos de Jesus. Você se lembra, é claro, que ele nunca o deixava sozinho. Eles são absolutamente implacáveis. E quando os escribas dos fariseus viram que ele estava comendo com os pecadores e coletores de impostos, e disseram aos seus discípulos, por que ele está comendo com os publicanos e pecadores? Eu digo novamente, amigos, este era o escândalo quando os escribas dos fariseus... Quer dizer, os escribas que eram fariseus, escribas eram letrados, acadêmicos, advogados, sectaristas. Os saduceus tinham escribas e outras facções tinham escribas. Os fariseus tinham alguns também. Os escribas que pertenciam à facção dos fariseus estavam simplesmente chocados, além das palavras, aturdidos, atordoados. Eles não podiam acreditar. Comer simbolizava aceitação, acolhida e até mesmo amizade. Eles não comeriam com ninguém que fosse um pecador e ainda teriam orgulho disso. Por causa do Salmo 1:1, eles voltariam e diriam, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Eles se recusavam a fazer isso. Como Jesus pode fazer isso? Como ele pode ser o Messias, o Filho de Deus, o Senhor dos céus e Salvador, quando ele nem mesmo alcança o padrão que nós estabelecemos? Isso estava totalmente abaixo do padrão aceitável de Deus em suas mentes. Então Lucas diz que eles começaram a murmurar. Ele usa a palavra grega onomatopaika. Então eles dizem, isso é uma pergunta retórica, porque ele está comendo e bebendo com publicanos e pecadores. Lembre-se, eles tinham moralidade sem santidade. Eles tinham a aparência de bons, mas não podiam ser bons. Eles podiam agir corretamente, mas não podiam ser justos. A pergunta deles tenciona ser uma repreensão contundente, uma vindicação amarga, uma acusação ultrajante contra Jesus. Esse é o povo de Satanás, e eles estavam encarando a diferença entre toda religião falsa e o evangelho verdadeiro. O evangelho é um conflito entre a graça e todas as outras religiões que têm uma forma de lei, entre a fé e todas as outras religiões que têm a forma de obras, realizações divinas e outras religiões que são formas de realização humanas como meio de salvação. E eu lembro a você que Paulo resumiu isso, que ele veio para salvar o ímpio, não aquele que merece. Não as pessoas que merecem. Assim, fiéis à sua religião, eles registraram a sua indignação vingativa. Ele está comendo com publicanos e pecadores. Pecadores é a maior categoria. Publicanos são removidos por causa do caso de Mateus e porque eles eram os piores. Assim, o convite de Mateus à comunidade dos pecadores e o desprezo dos líderes religiosos leva finalmente à condenação de Jesus. Jesus traz uma condenação a eles. Versículo 17. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhe, os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Glória seja dada a Deus. Que edifique sua vida, amado.
His answer to their rhetorical question is twofold. First, an analogy.